é verdade, ultimamente se eu vejo que o livro é o primeiro de uma série de fantasia, eu já saio correndo. Cara, como amante de livros de fantasia, eu preciso ser honesto e dizer que eu sinto falta de livros únicos no mercado. E eu entendo a tendência, sagas de vários volumes dá dinheiro para as editoras, e esse dinheiro é utilizado para investir em novos autores. O problema para mim é quando esse investimento é feito prioritariamente em autores que vão escrever outras sagas de fantasia. Tá cada vez mais difícil achar um livro de fantasia que conte a sua história em um único volume. Em gêneros como policial, é extremamente comum a gente ver uma série de livros onde o mesmo detetive resolve casos diferentes, que é o caso do Poirot, do Sherlock Holmes e até mesmo do Cormoran Strike, da J.K. Rowling. Mas nesse gênero específico existe o escape, da gente poder ler o livro sem ter lido os outros livros anteriores, e isso faz uma diferença tremenda. Um escritor chamado Eric Flint cunhou o termo mega-romances, que é para falar justamente desses épicos de fantasia que são contados em diversos livros, porque apesar de serem vários volumes, eles contam uma única grande narrativa, e com isso tem algumas características específicas, como a presença de diversos protagonistas, e cada um desses protagonistas possui os seus personagens secundários que são importantes para a história, e cada um deles possui a sua subnarrativa, mas que quando a gente olha tudo pelo big picture, a gente tem a história completa do livro. E isso é um trabalho extremamente longo, complexo e difícil estruturalmente falando. Atualmente, o maior exemplo de mega romance que a gente tem é, obviamente, George R. R. Martin, com a sua obra ainda inacabada, As Crônicas de Gelo e Fogo. E é um livro que marcou essa geração de leitores, tanto por revitalizar um gênero cheio de mesmices, quanto por se tornar um dos maiores fenômenos literários graças à série da HBO. E acredite, eu não vou falar mal da série nesse vídeo. Mas mais importante que isso, é um trabalho que pouquíssimos escritores conseguiriam executar com a maestria que ele executa. Veja só, o George Martin hoje tem 66 anos e começou a escrever As Crônicas de Gelo e Fogo quando ele tinha lá os 40 anos. Já são mais de 20 anos dedicado a contar uma única narrativa. E isso depois de ter escrito diversos outros livros, ganhado prêmios e trabalhado por anos como roteirista de Hollywood. E esse é o tipo de bagagem que você tem que ter se você quiser escrever um livro tão respeitável, tão épico quanto dele. Um livro que vai perdurar por gerações. E curiosamente, as editoras que agora estão buscando o novo George R. R. Martin, assim como já buscaram uma nova J.K. Rowling, parecem ter esquecido desses requisitos. E falando em J.K. Rowling, vocês super podem utilizá-la como um argumento contra o que eu tô falando. Mas, gente, vocês têm que pensar que J.K. Rowling é a exceção, não a regra. Só a J.K. Rowling é a J.K. Rowling. E se a gente for analisar bem tecnicamente, eu diria que Harry Potter tem muito mais uma pegada investigativa de policial do que realmente um mega romance. E a questão é, quantas vezes vocês não viram editoras vendendo livros como o novo As Crônicas de Gelo e Fogo ou o novo Harry Potter e ficaram decepcionados quando foram lá, leram e viram que de novo não tinha nada. E às vezes não é porque o autor escreve mal, e sim porque ele não tem a bagagem necessária para se arriscar em um projeto tão enorme e grandioso quanto um mega romance. E as editoras estão sim prontas para investir em mega romances. E quando eles acertarem a mão em um autor foda, vai ser um grande evento. Mas por enquanto a gente tem diversos autores de fantasia com ideias maravilhosas de livros únicos que estão sendo ignorados justamente por não se tratarem de mega romances. E é justamente isso que eu acho que está faltando no gênero de fantasia hoje em dia. Livros bons e principalmente livros curtos. Por um mundo com menos Cassandra Clare e menos Kiera Cass e mais Neil Gaiman e Ernest Cline. Por favor. E vocês? O que vocês estão achando no mercado editorial de fantasia atualmente? Vocês estão com vontade de ler livros únicos? Estão ainda na pegada de fantasias de séries e volumes e trilogias? Deixa aqui embaixo o seu comentário, a gente vai discutindo e quem sabe você até aparece no meu próximo vídeo comigo respondendo o seu comentário aqui em vídeo, ao vivo, só que não é ao vivo. Então se você curtiu esse vídeo, deixa o seu joinha, não se esqueça de se inscrever no canal, porque, tem vídeo todo santo dia. E aquele beijo até a próxima quinta-feira. O meu vídeo, parece que o jogo mudou, hein, Malafaia? Recebeu diversos comentários, eu vou responder alguns deles pra vocês aqui, agora. Ítalo, não, eu não toco piano. Na realidade, na minha casa, quem toca piano é a minha tia e a minha mãe, que usam esse piano que vocês estão vendo atrás. Elas fazem audição de piano todo ano e eu sempre vou porque eu acho piano uma coisa linda. Quando eu era adolescente, eu fiz aula de teclado durante alguns anos. Eu ainda sei tocar mais ou menos, só que eu esqueci muito de como ler partitura, esse tipo de coisa. Então, eu não me arrisco mais. Eu sei tocar, por exemplo, o tema de Final Fantasy X.
Lúcia, eu concordo plenamente com o que você está falando e eu vou além. Eu acho que a falta de conhecimento é um dos maiores problemas para a evolução da humanidade, para a gente realmente viver em harmonia e entender uns aos outros. Eu sinto que tanto o governo quanto essas instituições religiosas, e não só as instituições religiosas, gente, qualquer tipo de instituição que queira pregar um certo totalitarismo, preza pela desinformação, preza pela falta de cultura. Porque afinal, quando você tem um povo que não tem conhecimento, que não tem cultura, esse povo é muito mais fácil de ser dominado por esses ideais que podem estar errados. Então, concordo plenamente com você e eu acho que realmente conhecimento é primordial pra gente evoluir. Sara, quando eu digo que tá morrendo, eu quero dizer que a gente entrou numa fase de declínio desse tipo de pensamento. Como você pode ver, se a gente for comparar com décadas atrás, a gente já foi muito longe. Antigamente, ser gay era crime, antigamente ser gay fazia com que você fosse morto. Aqui no Brasil mesmo, não que isso não aconteça, mas não na escala em que a gente via nos décadas anteriores. É uma tendência que tá diminuindo esse tipo de intolerância. Você vê cada vez mais comentários positivos em vídeos a respeito desses tipos de polêmicas, pessoas repudiando o comportamento de Malafaias e Felicianos. É claro que sempre vai ter aquele babaca que concorda, que prefere ser desinformado, mas eu realmente sinto, principalmente assim, vendo de quando era na minha adolescência e agora, que a gente tá numa época muito melhor pra se viver como gay, entendeu? Então, quando eu digo que tá morrendo, é porque eu prevejo que daqui a algumas décadas a gente vai estar... Não a gente, mas tipo, as próximas gerações vão estar rindo dessas pessoas que hoje em dia dizem que homossexualidade é uma merda, é pecado que deve ser combatida porque vai corromper a família, entendeu? Vai ser basicamente como a gente é hoje com o racismo. O gatinho não tá lá atrás mexendo a patinha porque as pessoas comentaram que não prestaram atenção em mim e ficaram prestando atenção no gatinho, então eu fiquei com inveja porque eu sou a estrela desse vídeo, então o gatinho não vai aparecer mais, ok? Brincadeira, gente, eu não sou assim.